Vou pegar meu óculos, só que meu óculos tá lá em cima. Bom, pessoal, comecei a gravar aqui então, tá? Por que nós estamos tendo essa aula hoje? Nós já tivemos a nossa aula ontem da semana, né? Mas eu comentei com vocês que na terça que vem eu não poderia estar presente, né? Então, na terça que vem eu não vou conseguir dar a aula para vocês, porque eu tô com meu marido que vai se operar na terça-feira, que tudo indica no dia 29, a gente só tá esperando a autorização aí do plano de saúde, né? E aí, eu não vou conseguir dar aula para vocês, porque ele interna pela manhã e opera às 1h30 da tarde. Então, gente, a gente está tendo a aula de hoje, e em função da terça-feira que vem, eu não consegui estar presente, tá? Então, eu não sei que período vocês teriam agora, não sei se é com a tia Karen, esse período, acho que é a tia Karen que tem me cedido algumas aulas, né? Seria com a tia Karen. Espanhol agora seria? Agora seria espanhol. Então, foi a Lu que me cedeu esse período. Então, o que vai acontecer? Na terça-feira que vem, lá no nosso período de inglês, quem vai dar aula para vocês é a Lu, tá? A aula de espanhol vocês vão ter na terça, porque eu já estou recuperando a aula da terça-feira que vem, justamente por não poder estar presente, tá? Eu sei que ontem nós já tivemos uma aula, nós já realizamos a correção da nossa prova, né? Passamos questão por questão. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pessoal, quem não estava ontem, está hoje e tem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pode, professor, eu quero perguntar de tal questão da prova, eu abro a prova aqui e esclareço a dúvida para vocês, tá? Mas então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou passar de novo para vocês os slides de revisão, vou retomar o conteúdo que vai cair na prova, né? Mesmo sabendo que para vocês está, por enquanto, um conteúdo tranquilo, um conteúdo fácil, tá? Mas a gente vai retomar esse conteúdo e vai corrigir a atividade no plural que vocês receberam nesse momento, nesse período em que nós estávamos em avaliação, né? E que a gente não teve aula online, eu mandei certos exercícios para vocês, a gente vai corrigir, tá? Vamos lá, né? Vamos iniciar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar a apresentação do PowerPoint. Pessoal, me respondam, por favor. Estão vendo a apresentação? Não. Não? Deixa eu compartilhar de novo. E agora, pessoal, estão vendo a apresentação? Agora está apresentando. Sim. Sim. Obrigada, gente. Então, porque quando eu vou para a apresentação, eu não fico no Meet, eu não enxergo. Então, a partir de agora, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no chat, que em alguns momentos eu vou ali olhar, ou abram o microfone e perguntem, tá? O que a gente vai conversar aqui nada mais é do conteúdo que caiu já na prova de vocês e que vai cair na recuperação. São os mesmos slides a respeito da revisão, tá? Porque o conteúdo não mudou. Eu não tive outra diferença de conteúdo. Então, a gente vai trabalhar com os mesmos conteúdos gramaticais. Estrutura da prova, pessoal, já falei para vocês que essa é a mesma. Hoje pela manhã eu já fiz a metade da prova. Hoje à noite eu termino a outra metade para já começar a colocar no sistema. Desculpa. O que mudou? O que vai mudar? Os números, por exemplo. Tem questões de números, então vão ser números diferentes. Tem questões de verbo to be, tem questões de there is e there are, questões de preposições, que agora eu peguei umas imagens para trazer para as avaliações, para vocês responderem as questões certas. Talvez fique ela um pouco mais extensa do que essa prova normal, tá? Mas não que esteja mais difícil ou mais fácil.
Nível de dificuldade é o mesmo, porque o conteúdo é o mesmo, a gente não alterou em nada, tá? E a gente também não vai avançar conteúdo nesse momento. Ai, pessoal, desculpa, eu almocei agora com meu chocolate e já tá me dando essa soneira. Não, mas isso são os hormônios, né, da gravidez, acabam interferindo. Gente, vamos lá. O que a gente vai retomar? Verbo to be, tá? A gente tem alunos... Oi, Frei, agora eu olhei aqui o chat, copiar? já botei a tua presença. Olha, tu que tem que me dizer se tu precisa copiar ou não. Se tu acha que tu tem que reforçar, dependendo de como tu foi na prova, é interessante que tu copie. Tá de boa, Rafael? Bom, o que eu tenho feito com alguns alunos, eles têm tirado foto. Não paro de bocejar. No momento que eu bocejei a primeira vez, eu não paro de bocejar. Vocês já estão vendo. Eu não tô com sono, eu não quero dormir. Eu tenho aula até às 6 da tarde. Eu tirei 10 de novo. Tirou 10 de novo? Tá, praticamente já passou de ano, né? Até agora eu já tô com 20. Então, falta um ponto. Vá que tu não conseguisse um ponto. Né? Tem que garantir agora. O trabalho do próximo trimestre. Gente, retomando aqui então, tá? Verbo to be, né? O nosso amado verbo to be. Vocês já estão cansados de ver esse verbo to be, mas a gente ainda encontra, como vocês viram ontem na correção da prova, alunos errando o verbo to be, né? Até porque a gente não teve uma unanimidade na turma, não foi todo mundo que gabaritou, não foi todo mundo que tirou nota boa, então ainda é um conteúdo que a gente deve prestar um pouco mais de atenção, tá? Verbo to be, pessoal, ele é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Além de ele ser o verbo ser e o verbo estar, ele também é utilizado para outras coisas, como a gente utilizou no trimestre passado, o verbo to be para falar de nacionalidade, falar de idade, falar de endereço. Desculpa. De endereço e assim por diante. Então, o verbo to be é um verbo muito amplo, a gente utiliza muito ele, tá? E aqui, pessoal, a gente tem as três formas. O que eu notei ontem com a nossa correção? A forma afirmativa do verbo to be tá tranquilo para vocês. Praticamente tivemos 100% da turma acertando questões que vocês tinham que completar com a forma afirmativa, né? Ou seja, identifica o sujeito da frase, identifica quem é o substantivo, refere-se ao pronome pessoal e qual é o verbo to be desse pronome pessoal. Vocês estão tranquilos na parte afirmativa. Agora, quando entra a interrogativa e a negativa, já não é mais tão unânime os acertos entre vocês, né? Então, afirmativo, pessoal, eu tenho cada um dos pronomes pessoais se referindo a um verbo to be. Então, para o pronome pessoal I, eu tenho am como verbo to be para dizer que eu sou ou que eu estou. Eu tenho o pronome pessoal you. You, vocês lembram que a gente tem dois, né? A gente tem um no singular e o outro no plural. Todos eles acompanham o verbo to be are, para dizer que você é, você está, vocês são ou vocês estão. Eu tenho pronome pessoal, he, she e it, como vocês conseguem ver na terceira, quarta e quinta linha. He, she, it é ele, ela ou um objeto ou um animal, respectivamente, tá? Qual é o verbo to be correspondente a este pronome pessoal? He is, she is, it is, ok? We e you e they são a forma do plural do verbo to be. Então, we eu vou utilizar para nós. Lembrando que esse we, vocês têm que estar na frase junto. Então, quando eu coloco uma frase you and I, o pronome pessoal que eu estou me referindo é we, porque está você ali junto. Agora, se eu coloco Amanda e Heitor, eu tenho duas pessoas, eu tenho eles ou elas. No caso, o pronome pessoal they. Isso a gente trabalhou no ano passado, foi tranquilo também.
tá? Então, tanto para we, como para you, como para they, a gente tem o verbo to be are. Como eu disse, eu acho que a forma afirmativa não é o problema aqui. O problema aparece quando temos a interrogativa e a negativa. Forma interrogativa, pessoal, eu devo inverter a posição do pronome com o verbo. Então, o que vem primeiro na forma interrogativa é o verbo to be, tá? Então, o verbo to be vem na frente. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, notem que, da forma afirmativa que tínhamos aqui, a forma interrogativa, eu inverti a minha posição do sujeito, do meu pronome pessoal, com o verbo, tá? Então, sempre que eu for formar uma pergunta, eu devo inverter. Forma negativa, pessoal. A negativa, eu devo simplesmente pegar a minha forma afirmativa e acrescentar o not no final, tá? Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. O que eu posso também verificar? A forma contraída da negativa, contraction for. Ou seja, eu consigo juntar you are not, trazendo para you aren't. Eu consigo juntar he is not, trazendo para he isn't. Ou she isn't, it isn't, tá? Assim como os outros aqui do plural também junto para aren't, tá? Tanto para we, como para you, como para they. O único que eu não vou juntar, I am not. Eu não tenho uma contração na língua inglesa, uma contraction for para am not. Eu devo trazer ele na forma cheia, na full form, ok? Única forma que eu tenho de contrair é entre o pronome pessoal e o verbo to be, onde eu tiro essa primeira vogal e coloco uma apóstrofe, tá? Ou seja, I'm not, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo? Estão perguntando aqui. Tranquilo. A Maria Laura perguntou se é para copiar. Eu já comentei que só se vocês quisessem, né? O que vocês acham que tem maior dificuldade? Eu tenho visto os alunos tirarem um print para ficar com a tela, ou copia rapidinho, porque às vezes eu passo o slide e não dá tempo de copiar, né? Até porque a gente só tem uma aula, só tem um período, tá? Acho que foi o Levi que disse tranquilo, podemos seguir então, para todo mundo? Sim? O resto tá aí? Bugou? Não. De manhã tava ruim a conexão. A Júlia ali respondeu que sim, como a Júlia conta com a Júlia e com a Alice, já são duas, mais o Levi, mais a Mariana. Vamos seguir adiante. Pessoal. Estamos aqui, então aí, Rafa. Só coisa então boa. Tá bom. Vendo eu bocejar todo tempo. Vocês sabem que eu não fico bocejando em aula todo tempo, né? É só porque realmente eu tô grávida. Já tá me dando Tô sentada, né? Comi um chocolate, a coisa não tá boa, assim, né? A gente vai ficando mais cansada agora no finalzinho. Falta 1 mês e meio aí, né? Pro baby chegar. Então, já tá correndo, já tô correndo aqui. Gente, vamos lá então. Continuando, né? A gente tem aqui a estrutura de pergunta, isso a gente acabou de trabalhar. O que importa desse slide? São as respostas curtas que a gente trabalha no inglês, né? A gente tem as short answers, ou seja, respostas curtas. Na hora de formar a pergunta, eu inverto a posição do verbo com o meu pronome pessoal, então vocês podem ver ali. Por exemplo, fazendo uma pergunta. Are you a teacher? Você é professor ou professora? Que o teacher se encaixa para os dois. Are you a teacher? Então, eu posso dizer yes, I am. No, I'm not. Are you a doctor? Ou are we a doctor? Porque a gente tem aqui o pronome pessoal we, né? Nós somos médicos. Are we a doctor? Então, yes, we are. No, we aren't, tá?
A resposta curta, pessoal, a formação dessa resposta curta é sempre com yes or no. Se a resposta é positiva, yes. Se a resposta é negativa, no. O que mais que eu utilizo para formar essa resposta? Eu pego o meu pronome pessoal lá da pergunta e repito na resposta. Então, se o pronome pessoal utilizado, o primeiro que eu passei para vocês, are you a teacher? É you, eu vou trazer para minha resposta curta, you. Então, yes, you. Se ela é afirmativa, eu reafirmo com o verbo to be. Yes, you are. Sim, você é. Agora, se ela for negativa, eu trago a resposta curta utilizando a contraction form. Ou seja, eu tenho que utilizar esse aren't ou isn't para trazer uma resposta curta. Quando eu peço uma alternativa que utilize uma short answer, vocês têm que me trazer uma resposta curta neste formato, tá? Yes or no, pronome pessoal e o verbo to be na forma contraída, se for na negativa. Se for na afirmativa, afirmando, é só repetir o verbo to be, tá? Yes, they are. No, they aren't. Yes, she is. No, she isn't. Então, short answer, ela não admite que seja no, she not, ok? Só vou botar um minuto no mudo, porque eu vou chamar o João Pedro, que eu tô achando ele muito... Voltando. A Marcela pediu ali para depois eu mostrar a barriga. Mostro. Deixa só quando eu terminar a gravação. Tu me lembra quando eu disser, vou interromper. Prof, tu falou João Pedro, eu achei que era eu. Não, era o meu João Pedro. Meu João Pedro tá sozinho na sala ali, né? Aí, assim que terminar a gravação, eu mostro a barriga. Tá grande. Meu rosto tá grande, ó. Olha aqui. Olha o que eu tenho de bochecha. Meu rosto tá redondo. Bom, enfim, gente, vamos continuar, que isso aqui não é papo de que não vai cair na prova, né? Short answer tem que ser, então, utilizada a contraction form, ok? Pessoal, a gente trabalhou também com os números, tá? Então, vai cair números para vocês, vocês viram ali até o número 1000. Eu acho até que na prova eu passei um pouquinho e botei 2000, 3000, 4000, 5000, mas a gente sabe que é muito fácil, né? Porque o que muda depois do 100 para o 1000? A gente usa um número antes. Então, se eu quero dizer 100, 100. Se eu quero dizer 200, 200. Se eu quero dizer 500, como tem ali, 500. Se eu quero dizer 1000, eu uso a expressão thousand. Só que eu posso usar o 1000 para 1000, 2000 para 2000, 3000 para 3000. Então, eu só tenho que botar um número correspondente na frente. Então, não é nada que dificulte. Mas nessa segunda prova eu já dei uma cuidada um pouco melhor e a gente vai com números até 1000, tá? Não vai passar de números de 1000. Mas se passar também não acho que seja problema, porque em vez de colocar 1000, vai colocar 2000, 3000. Agora, quando eu tenho um número composto, por exemplo, que vai cair, digamos, 150, caiu lá, né? 150. 150. 135. 135. Ou seja, eu coloco o and e adiciono o número que vem depois, tá? Então, 247. 247, tá? Ou seja, 247. 200, porque está me mostrando 200. 47, eu coloco and 47, que é o número correspondente a ele, tá? Não vou ficar aqui repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem necessidade, né? Vocês, se quiserem, podem tirar uma foto para estudar, mas a gente já vinha estudando os números, já vínhamos, na verdade, desde o ano passado. Só acho que a gente chegou até o número 100 no ano passado. Agora a gente tem 500, tem 600, tem 1000 e assim por diante, tá? Mas vocês já viram que é tranquilo. Tranquilo os números ou ainda gera alguma dúvida? Gente, dormiram. Tranquilo. Ítalo, tranquilo? Sim. Então tá. Vamos lá.
Prepositions, pessoal. Eu tentei agora dar uma dificultadazinha, assim, mínima na prova de recuperação, porque eu achei a nossa prova muito fácil, como eu falei para vocês ontem, né? A nossa prova não teve grandes dificuldades. E é tão legal quando a prova faz a gente pensar um pouco e a gente acerta aquela questão, né? Hoje eu fiquei com o 8º ano até meio-dia ali, tirando dúvidas e eles perguntando, eu acho que essa questão tem que ser anulada, eu acho que tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente discutia a questão. Então, assim, eu tentei na preposição trazer um pouquinho mais de detalhezinho para vocês. Mas quem estudar não vai achar dificuldade nenhuma, né? Na verdade, eu trouxe a imagem, vocês têm que completar ali com a preposição. Em vez de trazer essas imagens, assim, da bolinha com a caixinha e vocês ir colocando, eu trouxe mais preposições em cada uma das questões, tá? Tem uma que vocês têm 8 preposições numa questão só, que vocês têm que numerar de acordo com a imagem que vocês observam. Então, vamos lá, pessoal. Prepositions of place. A gente trabalhou com preposições de lugar. Behind é sempre aquela preposição que eu utilizo para dizer que está atrás. In front of, em frente. Next to, ao lado. Between, entre duas coisas. Near, próximo, perto. Above, acima. Below ou under, eu tenho abaixo. O in, eu tenho dentro. E o on, eu tenho sobre. Ou seja, a diferença entre on e above quer dizer que o above está acima, não está tocando. O on está com um contato, tá? Ou seja, aquela famosa frase que eu sempre falo quando trabalho nas preposições. The book is on the table. O livro está sobre a mesa, tá? Dúvidas de preposições aqui? Eu acredito que não tenha muito, porque vocês têm que estudar cada uma das preposições para saber o que elas significam, né? E trazer, então, observar a imagem que vai aparecer para vocês fazerem a questão certa. Então, o que eu tenho de conselho para dar, se eu fosse dar um conselho a respeito da prova de recuperação, que vocês não deixem para fazer a prova faltando meia hora para encerrar o prazo. Porque cada uma das questões tem várias coisas que vocês têm que pensar. Então, eu já fiz 6 ou 7 questões, se não me engano, ou até mais um pouquinho. Cada questão, digamos, de conta, tem 5, 6 contas para fazer, tem 5, 6 números para marcar o número. A preposição tem uma, como eu falei, que tem as 8 preposições. Tem outra que tem também 3, 4, nunca é uma coisa só, tá? Então, o verbo to be tem 2, 3, 4 frases para vocês irem analisando. Então, é uma prova que ela é fácil, mas ela se torna um pouquinho extensa em função das perguntas, tá? Vamos ver o chat. Tranquilo. O que a Júlia botou ali? Não, tudo certo, Júlia. Posso continuar? Vamos continuar, então. Vamos lá. There is e there are. Essa eu ainda não montei a prova, as questões desse conteúdo gramatical na prova, mas eu quero ver também se eu dou não uma dificultada, mas uma elaborada na questão. É isso aí, não dificultar, elaborar mais a questão, né, para que vocês pensem um pouquinho mais. Gente, there is e there are. Se eu for trazer a tradução disso, eu quero dizer que há algo. Tá? Então, there is, eu vou dizer no singular. There are, eu vou dizer no plural. Então, se eu utilizar, por exemplo, there is a cat in the sofa. Ou seja, há um gato no sofá. There are 2 cats in the sofa. Ou seja, há 2 gatos no sofá. Diferença entre um e outro, there is no singular. There are no plural. Tá? Uma dica que eu sempre dou para identificar se é plural ou se é singular. Além de ser óbvio que a gente trabalha com quantidade no plural, a gente pode trazer o substantivo para o plural, ou a gente pode colocar um número na frase para vocês completarem, como eu acabei de dar o exemplo do there are 2 cats, né? No singular, pessoal, a gente geralmente trabalha com o artigo indefinido, porque se eu estou falando no singular, eu estou falando de um. Então, there is a cat on the chair. No momento que eu utilizo esse a cat,
quer dizer que é um gato na cadeira, né? Então, sempre que eu tiver um pronome indefinido, a ou am na frase, vocês podem observar a frase que ela está no singular. Agora, o que pode aparecer de ter um pronome definido e ser uma frase no plural? Digamos que eu coloque there is a boy and a girl in the house. Eu tenho um menino e uma menina em casa. É singular ou é plural? É plural, porque eu tenho duas pessoas. Mas como são dois substantivos, eu usei a boy and a girl in the house, ok? Então, vocês devem ler com atenção a frase inteira. E isso sim é uma questão um pouco mais elaborada, que a gente onde eu utilizo um artigo indefinido, mas está no plural, trazendo dois elementos, tá? Forma contraída, pessoal. There is, eu utilizo o apóstrofe S ali, tá? Alguma dúvida? Dúvida? Vocês estão tudo sem dúvida, né? Bom, vamos continuar. Negativa e interrogativa aqui, pessoal. There isn't ou there aren't, tá? There is not ou there are not. Ou seja, a forma interrogativa. A forma negativa, desculpa. Forma interrogativa, eu sigo a mesma propositiva do verbo to be. O que é a propositiva? Eu troco a posição. O verbo to be inicia na minha frase, né? Na minha pergunta. Ou seja, eu tenho aqui a inversão dos elementos. Olha eu dos alimentos, eu não tô com fome, juro que não. There is a cat on the chair. Como é que eu vou trazer a pergunta? Não tá com fome, deve estar morrendo de fome. Eu não tô com fome, é elementos, não alimentos, né? Mas tudo bem, eu comi já falei, eu ainda comi, sabe o que eu comi? Um chocolate assim, desse tamanho que dizia Gramado, que eu ganhei de uma pessoa que foi a Gramado e me trouxe, então dizia ali Gramado, e eu comi aquela casinha inteira que dizia Gramado. Enfim, there is a cat on the chair. Eu inverto os elementos para trazer a interrogativa. Is there a cat on the chair? Tem um gato na cadeira? E trago o elemento, né, o ponto de interrogação para trazer a pergunta, tá? Então, afirmativa, there is e there are. There is no singular, there are no plural. Negativa, isn't e aren't, tá? Interrogativa, inverto os elementos, tá? Não os alimentos, ok? Gente, preposições, aqui o que a gente já viu, né? Vocabulários que podem cair, que caíram na outra prova. Então, quais os lugares que a gente estudou em tal unidade? A bank, a bookshop, a church, a department store, drugstore. Preposições, né? There is e there are, números. Dias da semana, caiu na tirinha do Garfield, talvez agora apareça numa outra tirinha os meses, né? Então, algo desse tipo para que a gente faça na prova de recuperação, tá? Vou fechar aqui, não estou encerrando ainda. Eu agora quero apresentar para vocês a tela do plural para a gente corrigir a questão que eu mandei para vocês enquanto vocês estavam realizando as avaliações, né? Onde nós não tivemos as provas. Então, eu quero compartilhar uma guia do Chrome aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Para a gente corrigir as questões. Bom, vamos lá aqui. Vou nas minhas turmas. Estão visualizando a tela do plural? Sim. Sim. Sexto A, exercícios de revisão e atividades da semana. Essas duas atividades aqui a gente não corrigiu, tá? Então, exercícios de revisão. Abriu 2 exercícios para vocês. There, do to be, que era o there is e there are, tá? E aqui temos outro exercício de revisão. Olha só, 59% da turma abriu, 51% da turma abriu. Lembrem-se que vocês têm nota de plural, né, gente? Tem 3 pontos do plural, então não dá para deixar passar, né? Vamos olhar aqui. Oi? No plural ganha nota se visualizar ou se responder? Olha, eu acho que tem que entrar e tem que responder alguma coisa. Não vai saber se está certo ou não. Não importa se eu der 100 ou se eu der 0. Oi?
O meu não tem essa atividade. Essa atividade, ela abriu dia 9 e ela encerrou dia 15. Ela devia estar lá aberta para ti, sim. Tá? O que eu pedi para vocês nessa atividade de preposições e dare to be? Copiar os exercícios no caderno, completando com as preposições, tá? Então, qual a preposição de atrás? Behind, sobre, on, embaixo, under, em frente, in front of, ao lado, next to, dentro, in, tá? Depois eu pedi que vocês escrevessem 3 frases com there is ou there are sobre o seu quarto. Então, vocês tinham que colocar lá, olhar o quarto. Por exemplo, o meu quarto tem uma cama. There is a bed in my bedroom, né? Ou tem uma cama enorme. There is a big bed in my bedroom, né? Eu tenho muitas roupas ali no closet, né? Ao lado do quarto. Então, there are many clothes in the bedroom, né? Então, trazendo essa parte de singular. Depois, pessoal, pedi que vocês transformassem essas mesmas frases em negativas e depois em interrogativas, tá? Então, acho que aqui também não tivemos grandes dificuldades. E aí, aqui eu tinha uma revisão para a prova que abriu no dia 15 e encerrou no dia 22, tá? Essa foi até ontem ainda, tanto eu ainda tenho 2 correções pendentes dessa, que era para completar com o verbo to be, trazer as frases do exercício 1 em negativa e interrogativa, ou seja, depois de completar com o verbo to be, tá? Vocês teriam que trazer para negativa e para interrogativa. Escrever os números abaixo, né? Aqui tinha um número acima de 1000, mas como eu falei, 1000, 2000, né? Completar com there is e com there are, tá? Então, there is e there are. E ainda depois escrever essas... Pô, era um monte de coisa, né? E escrever aqui esses exercícios número 4 em negativo e interrogativo. E depois ainda escrever o nome de 5 lugares e 5 objetos que você aprendeu em inglês no caderno 2. Nossa, esse aqui eu me puxei, eu cansei só de falar quanto exercício que eu mandei para vocês. Fizeram? Sim. Dúvidas do exercício? Dúvidas? Nenhuma? Gente, eu acho que com tudo isso que a gente conversou hoje, com tudo isso de exercícios que eu mandei, tá tranquilo, né? Alguém ainda tá um pouco inseguro para a prova? Pessoal, alguém ainda... Não? Pode repetir que travou? Se alguém ainda está inseguro para a nossa prova de recuperação? Eu não, nem vou fazer. Não, né? Então tá tudo sob controle. Vou interromper a gravação aqui. Fala, Júlia.